Salve amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de papo de SUV com o Nissan Kicks, um dos SUVs mais vendidos no Brasil. Muita gente quer ter um carro como esse e ele recentemente foi renovado, mudou por fora, por dentro, na segurança, no comportamento dinâmico, nas tecnologias, mas agora chegou o momento da gente fazer o nosso teste real, porque a gente já testou no autódromo, só que agora é hora da gente falar para você como é o comportamento dele na cidade, na estrada, consumo, dia a dia, o que tem de bacana, o que pode ser melhor. Então tá na hora de você descobrir tudo isso agora com a gente. Bora lá? Vamos nessa! Então chegou a hora de você dar partida aqui com a gente. O carro que tem start-stop. Vou engatar aqui o câmbio automático CVT Xtronic e vamos rodar. Logo de cara eu quero falar para você o seguinte: na época do lançamento a gente foi ao autódromo para mostrar as nossas primeiras impressões e nesse vídeo completaço você pode ver todos os detalhes do que mudou por fora, no design, detalhes internos de segurança. A gente analisou muitas coisas naquele nosso estilo aqui do Auto Vídeo sobre projeto, segurança. Se você quer saber mais a fundo os detalhes técnicos e abrangentes do modelo, com as verdades que só a gente conta aqui no Auto Vídeos, dá uma olhada no vídeo completaço. Agora a gente pegou novamente o Nissan Kicks para trazê-lo aqui para a cidade, para rodar na estrada, para falar para você alguns pontos bem importantes quando se considera o uso efetivo do carro. Naquela época do vídeo, era o lançamento, a gente não sabia como iria ser a receptividade desse Kicks renovado no mercado. E ele vendeu bem, hein? 36 mil unidades no ano de 2021, número bastante significativo. Lembrando que esse é o modelo da Nissan mais vendido da história da marca. É o queridinho, muita gente quer ter um carro como esse. Agora eu estava saindo do meu apartamento, estava na sacada. Na sequência eu vi 3 Kicks saindo das garagens ali dos prédios vizinhos. É um carro que tem um histórico de vendas significativo aqui no Brasil. Por isso que é legal a gente destacar esses pontos. Ele conta ainda com motor 1.6 aspirado, são 114 cavalos, torque de 15.5. Quando você olha para esses números, de repente você pode torcer o nariz, mas é um veículo leve, considerando até que ele tem a plataforma V global da Nissan, relativamente moderna, projeto global. O motor aqui dá conta do recado. A gente ainda não tem turbo aqui, que pode vir no futuro. A Nissan faz parte do grupo juntamente com a Renault, então a gente pode ter a chegada mais adiante aí de uma motorização turbo e também híbrido. Eu acredito que deve estar nos planos da Nissan, mas por hora a gente só tem esse motor aqui que tem histórico, que agrada, tem uma concepção que não é das mais avançadas para os padrões atuais, mas ele dá conta do recado, viu? Ele tá casado aqui com esse câmbio CVT. Esse câmbio aqui tem esse aspecto interessante de ter uma dupla programação. Quando a gente está no uso civil aqui, olha só, na cidade tranquilinho, ó, aquela coisa mais linear, aquele comportamento mais tradicional do CVT que a gente já conhece. Agora quando você pisa mais, ó, vou pisar um pouco mais, vamos ver. Ó. Eu enchi o motor aqui, mas nesse caso não simulou a troca de marcha não. É algo que acontece em outras circunstâncias na estrada, deu para sentir isso de uma forma mais interessante. Vamos pegar uma subidinha para ver aqui o motor, vamos ver, olha aí. Numa subida mais forte, a gente sente falta sim, sente falta do motor mais moderno, mais eficiente, com mais potência, com mais torque. Aqui a gente sente mesmo. E a gente tem um aspecto negativo de que é freio tambor lá na traseira, né? Mas no geral, como o carro é leve, o comportamento dele é bem interessante. Mas com freio a disco, sem dúvida nenhuma, ficaria muito melhor. Pelos números do Inmetro, no etanol a gente vai ter a configuração que parte de 8.1 na cidade até 9.6 na estrada. Interessante que aqui a média que a gente está fazendo, combinando cidade e estrada, é de 8.9. A gente está bem aí de acordo com esses números.
carro tem um ponto muito interessante, que é esse banco aqui, gravidade zero, é o nome que a Nissan dá. Ela comenta que é decorrente de alguns estudos feitos pela NASA e tal. Tem a proposta de acomodar bem as costas e cumpre, viu? Fica muito bem ajustado do banco em relação à posição de dirigir, é bem agradável. Também em relação a itens de conforto, a gente tem a presença aqui de um som premium da Bose, com alto-falantes aqui no encosto de cabeça, dá uma sensação legal, eu gostei bastante. A altura aqui é interessante porque ele tem um capô baixo, então você tem uma visibilidade muito ampla assim, né? Antes desse carro eu tava com o Ford Bronco, que tem aquele capô largo, elevado, reto, né? Então a diferença é muito significativa. Quando eu olho aqui para o lado, principalmente a porta aqui, ela tem uma concepção com um desenho muito simples, não muito harmônico, e também materiais aqui, um plástico duro. Faltam elementos aqui de integração do design da porta em relação ao painel, então isso daí não me agrada aqui desse lado. Em relação ao painel, agora a gente tem essa concepção dupla, principalmente nas versões mais top. Volante multifuncional, ele tem essa base mais reta, que é bem interessante. Inclusive, considerando a dinâmica do banco, isso daí é um ponto importante para as pessoas altas também como eu. A gente tem também a presença de uma nova central multimídia, 8 polegadas. Ela funciona muito bem, leituras muito boas aqui em relação ao Apple CarPlay, que eu uso, mas tem Android Auto também. Só que aqui a gente ainda tem a presença do cabo para fazer a conexão. Nas outras versões a gente tem centrais multimídias que podem ser menores, mas essa daqui que está na Exclusive é bem interessante. E eu estava falando do aspecto compacto dele, do lance de estacionar, e ele também aqui tem um sistema de câmeras que faz a integração 360, e a gente observa aqui na central, na hora de estacionar, é uma mão na roda. E no restante do painel a gente tem um desenho legal, bacana. Aqui é um ar-condicionado digital nessa versão topo, não é dual zone, mas ele gela bem. Nessa parte mais central do painel, a gente tem aqui a presença de um material bem interessante, macio, que tem alusão aqui a costuras. Então nesse aspecto aqui é interessante. Agora, uma coisa que é um pouquinho difícil de se acostumar é com esse apoio de braço aqui, que é pequeno, e também você ergue aqui para guardar as coisas. Não é um espaço muito bom, mas é útil. Só que parece que falta algo, que falta uma integração melhor. Talvez numa eventual adoção de freio de mão eletrônico, essa região aqui possa evoluir de uma forma mais interessante. A iluminação dele é muito boa, rodando à noite. Esse modelo aqui tem a iluminação de LED, é algo muito interessante. Eu sinto falta de um teto solar aqui, esse é um aspecto que poderia ser melhor. Em relação à dinâmica de porta-malas, é excelente. A gente tem aí a capacidade aparecendo na tela, mas o desenho dele, o acesso é muito bom. Ele oferece condições muito boas mesmo. Um aspecto bastante interessante é o controle dinâmico de chassi, uma atuação aí conjunta do controle de estabilidade em relação ao carro. Isso daí traz um nível de dirigibilidade muito legal para o Kicks. A direção elétrica aqui é bem precisa, é um carro que vem muito na mão, vem muito neutro. Isso é muito legal, considerando toda essa dinâmica do carro que a gente comentou, acaba sendo um aspecto bastante significativo. Nessa versão ele tem rodas de 17 polegadas, então a gente acaba perdendo um pouquinho na absorção de impacto, mas no geral o acerto da suspensão é bem agradável. E esse daí foi um ponto que eu tinha levantado no outro vídeo. O carro aqui tem um ajuste interessante, é confortável, é bacana dirigir o Kicks nas cidades, mesmo com as superfícies lunares que a gente tem aqui no Brasil. É impressionante a manobrabilidade do carro, como ele é mais compacto assim, tem essa direção leve, precisa, ele fica muito na mão, é muito prático andar com o Nissan Kicks. Agora vamos falar um pouquinho de comportamento na estrada. É um carro que até a velocidade aí padrão, 110, 120 por hora, que é a possível, dá conta do recado sim,
com esse motor. É lógico que a gente sente falta de mais torque, principalmente em algumas retomadas. É um carro de 0 a 100 em 12 segundos, então é uma condução muito tranquila nesse carro aqui. Não espera nada de esportividade, porque isso daí está muito distante da proposta do veículo. Na estrada é um carro estável, um carro que vem na mão, então eu gostei bastante também do comportamento dele por lá. A concorrência é forte nesse segmento e todo mundo quer o SUV compacto, é um segmento que cresce cada vez mais. Só que agora aqui no Autovídeos a gente fica muito tranquilo, porque a gente, olha só, já fiz o vídeo completo ali do Nissan Kicks no lançamento, agora a gente está contando as nossas impressões aqui, só que agora a gente não precisa ficar aqui falando de toda a concorrência. Sabe por quê? Porque você que está analisando para comprar um modelo desse segmento ou de outro, seja novo, seja usado, agora você tem um mapa que a gente construiu para você aqui no Autovídeos, que é o Código dos Carros. Lá é a nossa série de vídeos com os 8 passos definitivos para você fazer um bom negócio, pensando em comprar um carro de qualidade, segurança, com custo-benefício real, não o falso que muita gente fala por aí. Então a gente fica tranquilo aqui, porque o nosso objetivo não é falar para você qual é o melhor carro para você comprar, é dar o caminho para que você entenda aquilo que efetivamente vai ser importante para o seu perfil e aquilo que você não pode esquecer. Afinal de contas, os carros estão cada vez mais caros aqui no Brasil e eventuais arrependimentos, como a gente vê direto por aí, custam caro. Então, confere lá, códigodoscarros.com.br, e garanta o seu acesso agora. Cai para dentro com a gente. Agora vamos falar um pouquinho de segurança, e ele teve nota 4 estrelas no Latin NCAP, mas também como nessa reformulação não houve reforços, quando o Kicks for submetido novamente ao crash test, vamos ver como ele vai se sair, porque houve as atualizações de protocolo lá no Latin NCAP. E esse carro aqui tem o pacote Tech, que é composto por alguns itens relacionados ao ADAS, que são os itens de condução semi-autônoma. Então ele tem alerta de manutenção em faixa, tem assistente de frenagem de emergência. Olha só, eu dei seta aqui para fazer essa curva, alerta de ponto cego. Um outro ponto legal é o alerta de tráfego cruzado. Então são aspectos muito interessantes, mas como a gente já falou no outro vídeo, falta muito a presença do ACC, que é o piloto automático adaptativo, que ainda por hora nesse segmento está só no Nivus. Então a gente aguarda evoluções aqui no nosso mercado. Essa é a real, então, em relação ao Nissan Kicks. É um carro que tem muitos atributos positivos, mas é interessante você pensar nessa dinâmica de contexto. Ele tem 5 anos, foi reformulado, é um carro que vende bem nesse cenário atual em que a gente tem um aumento significativo de preços. É um carro que acaba sendo competitivo, mas você precisa levar em conta esses aspectos. Ele ainda não tem motorização turbo, é um câmbio CVT, não tem um porte avantajado, mas isso pode ser benéfico para quem procura veículos mais compactos. Então aqui no Autovídeos a gente sempre quer trazer a real para você levar em conta os pontos positivos, os pontos negativos e fazer a sua compra inteligente e também ficar sabendo mais sobre as novidades, sobre o mercado. A gente também precisa sempre impulsionar a paixão automotiva e a gente está aqui para isso, falando de carros, caminhões, ônibus, SUVs, caminhonetes e muito, mas muito mais aqui no Autovídeos sempre. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Nissan Kicks? O que você achou desse modelo aqui com design renovado, com facelift? Deixa o seu like, se inscreva no canal, porque vem muito mais pela frente. Valeu demais pela atenção, obrigado e um grande abraço!